Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar e vamos dar início ao nosso culto. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade, ó Pai. Está aqui, Senhor, para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela escola dominical, Senhor Deus. Ó Senhor, agora abençoa, Senhor, esse culto, tudo aquilo que fomos realizar, Pai. Abençoa, Pai, os louvores a Ti, Senhor Deus. Abençoa a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, Senhor. Possa ser com o Seu servo, Pai, para que possa transmitir, ó Pai, a palavra, Senhor, da parte de Ti, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor conosco, Pai. Ser com aqueles que ainda, Senhor, estão por vir, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Continua conosco. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmão, vamos ler o texto que é proposto para hoje, de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler o versículo 42 e 43. Amém? Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 43. Amém? Vamos ler. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? Nós vamos louvar a Deus, né, com a irmã Sônia, a irmã Sandra, Juliano, Tiago e o Pedro. Amém. Paz, senhores e irmãos, convidamos a igreja a ficarem de pé. E vamos com alegria louvar ao Senhor. Amém, irmãos? O primeiro hino vai ser Bondade de Deus. Amém? Sim, eu cantarei a bondade de Deus, amém? Se não fosse a bondade dele, teríamos sido consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e nós vemos que Ele põe a sua mão. E às vezes que nós nem vemos, amém, irmão? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és.
e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meio fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Amém, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor Jesus. Em todo tempo Senhor, tu és tão segurado, Senhor. tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. A bondade do Senhor acompanha aqueles que são fiéis. Amém. Porque como hoje nós aprendemos na escola dominical nas crianças, a força não está em nós, a virtude não está em nós, nem na nossa aparência física. É a presença de Deus em nossa vida que faz a diferença. A bondade, as coisas que acontecem na nossa vida, que só mesmo tendo Deus que podem acontecer. Amém? Diz assim este hino: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Amém? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é meu leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Queremos exaltar e bendizer o teu nome, Senhor, nesta manhã, Senhor. Queremos mais uma vez, Senhor, dizer com a nossa boca que a nossa fé, Senhor, a nossa confiança está em Ti, Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, na nossa fé, na nossa fraqueza. E que nós possamos de verdade, Senhor, viver pela fé. E não pelo ouvir nem pelo ver. Mas aquilo, Senhor, que Tu tens escrito. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos, é tão bom estarmos na casa do Senhor, amém, e podermos desfrutar da sua palavra e cantarmos hinos de louvor a Deus. O tema da nossa mensagem, como os irmãos viram nos várias formas de nós comunicarmos, ou especialmente pelo Messenger, é sobre mordomia. No domingo passado, na quarta-feira passada, nós começámos um estudo bíblico aqui sobre mordomia, e não é um assunto novo para a igreja, mas de grande importância para que nós possamos saber e usar corretamente as coisas que Deus nos dá. Na quarta-feira tivemos um tempo muito bom aqui, de partilha, de conversa sobre o assunto. Nós orámos, claro, lemos a palavra do Senhor, mas tivemos um tempo assim mais de introdução à ideia, o que é mordomia. Tem sido alguma coisa que está no coração de alguns irmãos, têm falado comigo sobre o assunto. O presbítero Márcio e eu temos conversado bastante sobre o assunto. Eu tenho conversado bastante sobre o assunto também com a minha esposa. E tem sido realmente, vemos a importância de nós percebermos o que é mordomia cristã. O que é que Deus espera que nós façamos com as coisas que Deus nos dá. Então, irmãos, esta quarta-feira que vem teremos o pastor Serafino, e depois no primeiro domingo da primeira quarta do mês, obviamente, irmãos lembram que é o culto de oração, mas nós iremos estudar às quartas-feiras, espero que os irmãos possam vir e possam participar também. Nós iremos trazer, a ideia é trazermos aplicações práticas de mordomia ao dia-a-dia, como usar na prática, como fazer. Lembra, irmãos, aquilo que nós falámos hoje mesmo na Escola Dominical, a diferença entre nós conhecermos e aplicarmos, né? O conhecimento aplicado é sabedoria. Amém, irmãos? Você pode conhecer muita coisa, se você não aplicar, não faz-se uma pessoa sábia, faz uma pessoa conhecedora. A enciclopédia sabe muitas coisas, coisa que já ninguém usa mais. A enciclopédia sabe muitas coisas, mas não é sábia, né? Agora, a pessoa que estuda e aplica, ela é sábio. Amém, irmãos? Então precisamos de aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Lembra, irmãos, mais uma vez, que é talvez o maior defeito, o maior problema hoje entre os reformados é um grande conhecimento sobre muitas coisas, muitas doutrinas, mas uma
uma pobre aplicação. Amém? O Senhor nos ajude assim. Por favor, abra a palavra do Senhor em Lucas 12, versículos 42 a 48. Nós vamos ler este texto, a palavra do Senhor, palavras de Jesus, que, como já falámos antes, elas não são mais consagradas, elas não são mais sagradas, mas chamam a nossa atenção e em algumas Bíblias até aparece em vermelho. Tá? Nós estamos usando a Bíblia que você tem aí no seu banco. Se você não tem, por favor, pegue numa Bíblia aí. Se você quiser ler a mesma versão, se você quiser ler a sua própria versão, por favor, esteja à vontade, desde que seja palavra de Deus, amém? Como ouvimos hoje, tem gente aí com Bíblia para tudo quanto é coisa, né? Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, né? O cânon foi fechado, nada é acrescentado, nada é tirado, porque nós conhecemos a verdade das Escrituras e Deus assim nos revela a tal revelação especial, amém? À medida que você encontra, por favor, fique de pé. Atos 12, 42 a 48, como sinal que você encontrou e que nós possamos ler a palavra juntos, os que puderem ficar de pé. Oh, perdão, o que é que eu disse? Atos, perdão, meus irmãos, Lucas 12, 42 a 48. É a ver se apanhava os irmãos distraídos, não é? Disse palavras de Jesus em Atos, não é, irmãos? Brincadeira, foi engano mesmo, perdão, irmãos. Lucas 12, 42 a 48, tá? Amém? Todos acharam? Lucas 12, 42 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor respondeu: quem é, pois, um administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimentos a tempo devido? No tempo devido. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: o meu senhor se demora a voltar, e então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá um dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Oremos. Pai, te pedimos em nome de Jesus que abras o nosso entendimento para a tua palavra. Que a aplicação às nossas vidas seja como o Senhor determinou. Que a interpretação do texto seja aquela que vem da direção do Espírito Santo, com uma iluminação clara sobre a Escritura, e não o nosso próprio pensamento contido nela. Tem misericórdia de nós, te pedimos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Esta história é muito conhecida do mordomo. Nós sabemos que mordomo, tá? Eu vou usar a palavra mordomo. Se você olhar então na versão de Bíblia que nós usamos aqui, a palavra é administrador, mas podemos colocar a palavra mordomo aí, só para se ficar mais dentro do assunto, conforme nós anunciamos. E mordomo é aquela pessoa que administra o que não lhe pertence. Ele administra o que é de outra pessoa. O mordomo é aquela pessoa que tem na sua mão o controle de coisas que não são suas. Ele as usa e realiza para alguém, para o seu senhor. Falámos aqui na quarta-feira passada que, na verdade, de um jeito ou do outro, todos nós administramos coisas que não são nossas, para alguém. Quando você tem um trabalho, você é-lhe colocado coisas na sua mão para você realizar o seu trabalho, seja qual for o seu trabalho, e nem que seja uma chave de fendas para abrir um computador, você vai usar isso para a pessoa a quem pertence aquela realização. Os irmãos perceberam? Alguns já perceberam. Então, quando você vai usar alguma coisa, você vai usar, mesmo o seu trabalho normal, você vai realizar em função de alguma coisa e de alguém. Obviamente você é pago por isso, né? No caso, você está a fazer um trabalho na sua carreira, mas na verdade você está administrando bens que não são seus, coisas que não são suas. Por que é que eu estou a dizer isto tudo, irmãos? Porque hoje você dificilmente terá um mordomo em sua casa. Não sei, algumas irmãs aí gostaram da ideia, eu sei, aleluia, amém, eu tomo posse, né? Mas irmãos ficarem assim, já naquele fervor, né? Assim, uma coisa quase pecaminosa, né? Uma casa, né? Com mordomo e tal. Mas basicamente a ideia aqui é essa, tá? A ideia aqui é essa. É aquela pessoa que tem uma mansão, tem uma casa enorme, tem bens, tem talvez uma fazenda, alguma coisa assim, e tem um mordomo que está responsável, encarregado por aquilo tudo. Ele chama pessoas para trabalhar, ele contrata, ele vai e faz e gera aquilo tudo, mas aquilo não é dele. Ele está gerindo para outro. Interessante que Jesus comparou
essa realidade com o reino dos céus. Num contexto do reino dos céus, num contexto da realidade do que nós vivemos aqui, ele nos faz e nos mostra que nós somos mordomos. É muito importante nós entendermos isso. Amados irmãos, quando nós entendemos o que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso, nos vai levar a praticar na nossa vida uma mordomia responsável. E é esse o objetivo da mensagem, esta introdução. Vamos ao texto, versículo a versículo. Olha a palavra do Senhor comigo. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Em dizer Atos outra vez, em Lucas 12. Eu não sei porque Atos hoje. Em Lucas 12, é porque eu creio numa igreja assim hoje, né, Senhor? Eu creio mesmo. Então estou lá ainda. Né? Atos 2:42, Jesus diz. Está difícil, irmão. Não estou fazendo propósito. Não é, meu irmão? Lucas 12:42. Obrigado, irmãos. Lucas 12:42. Quando eu disser Atos, é Lucas, tá, irmãos? Amém? Lucas 12:42 diz: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim. Há um servo na história aqui, que Jesus contou, na ilustração, há um servo aqui, a quem ele é chamado de fiel e sensato. No mundo de insensatez que nós vivemos hoje, acho que a palavra sensato é muito necessária. É muito necessária. Uma pessoa que é sensata naquilo que faz, que tem noção daquilo que faz, que aplica aquilo que é responsável por aquilo que faz. Uma pessoa que é fiel e sensato. Tá? Então ele diz assim, essa pessoa que está encarregada, o seu servo o encarregou de alguma coisa, e a ideia que nós temos aqui é a ideia de que ele saiu e voltou, não é? Não é tão específico, não está tão claro no texto, mas está subentendido. Porque diz assim, quando ele, feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim. Parece que ele vai em encontro fazendo assim, ou talvez se ausenta, ou vai fazer outra coisa qualquer, ou está até a dormir, e quando volta, o seu servo está fazendo assim, está agindo fiel e sensatamente. E diz o texto, Jesus disse, garanto-lhes, versículo 44, que ele o encarregará de todos os seus bens. Ele encontrou fazendo o correto, ele vai lhe dar mais coisas ainda, mais responsabilidade, mais honra num certo sentido, em que ele vai ter outros bens ainda para administrar, maiores, porque ele fez aquilo que era, ele agiu de forma fiel e sensata. Esse é o servo bom, o servo fiel, o servo que agrada ao seu Senhor. O seu Senhor se agrada nele, confia nele, porque ele está fazendo o que é certo. Tem um outro servo. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor demora a voltar. Daí que entendemos que talvez o Senhor saiu e voltou, tá? Está subentendido no texto. Mas ele pensa assim, o meu Senhor se demora a voltar, e então começa a bater nos servos e nas servas. Eles vão falar no grande, não é? Bateu nos servos e nas servas, a falar o que quis. Qual é o sentido aqui? Abusou de todas as coisas que não eram dele. Tá? O sentido de que ele tomou e tomou como suas. Não cuidou das coisas do seu Senhor. Começou a abusar das coisas do seu Senhor. É ao ponto de, olha o que diz o texto, e começa a comer e a beber e a embriagar-se. Ele começa com as coisas dele? Não, com as coisas do seu Senhor. Né? Está lá, vamos matar um leitão, vamos fazer aqui uma festa, que afinal o Senhor está para vir. Quando chegar nem sabe quantos leitões tem. E vamos aqui, né, usar e abusar. Né? Foi isso, é esse servo que agora é descrito aqui na segunda parte. E o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e uma hora em que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Agora aquele servo vai ser surpreendido pela vinda do Senhor, ele vai vir numa hora que ele não sabe, uma hora que ele não espera. Exatamente os irmãos já estão a pensar, não é? Jesus virá no dia que eu não sei, no dia que eu não espero. Ninguém sabe o dia nem a hora, por mais que as pessoas tentem marcar. Ninguém sabe. Ora vem o Senhor Jesus, diz a igreja, que seja hoje, né? Que o Senhor venha em glória e majestade, nos leve para si, né? Nos livre do corpo desta morte para a eternidade, glorificarmos a Deus. Então nessa hora, ele virá, ele vai encontrar o servo agindo assim, e ele vai puni-lo severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Tormento eterno, condenação eterna, estão bem claras e específicas neste versículo. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Conhecer a vontade de Deus e não fazer é digno de grandes açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá pouco castigo. Agora uma nota aqui importante.
Porque a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Aquele que mais sabe, que mais conhece, que mais é confiado, é-lhe pedido mais. É-lhe pedido muito mais. Fala de responsabilização. Ele é responsável, porque ele conhece mais. Aquela pessoa que faz ignorantemente, não usou corretamente, mas não sabia, não é digno de tantos açoites. Mas aquele que faz, conhecendo, ele é digno de grandes açoites. Amém? Este é o texto. Vamos para a aplicação, que é o que importa. Amém? Não é que o texto não importa, não me entendam assim. O texto aplicado importa, é isso que eu quis dizer aqui. Como é que a gente aplica este texto às nossas vidas? Percebemos que há uma ligação aqui clara com o dia do julgamento final, a vinda de Jesus, independentemente, outra vez, da posição escatológica que cada um tenha nesta sala ou online. Você entende que Jesus vai voltar e um dia você vai ser levado diante do Senhor e prestará conta das suas ações. Todo mundo concorda com isto dentro do meio evangélico. Nunca conheci um irmão que não concorda, não creia desta forma. De repente, umas diferenças aí de quem chega lá primeiro, né? Ou como é que é o julgamento final e todas essas coisas, né? Jesus vem, volta e vem, fica lá, essas coisas todas. Não é o assunto aqui. O assunto aqui é claramente o reino de Deus nesta terra com visão para a eternidade. Lembra que Jesus sempre ensinou isso. O reino chegou. Nunca esqueça isso, irmãos. Por causa de esquecer esta verdade, ou ignorá-la, ou até negá-la, é que o reino de Deus nesta terra, embora nem as portas do inferno prevalecerão contra, não é tão frutífero entre os crentes como deveria de ser, por causa da ignorância, da refutação ou do esquecimento de que o reino chegou. Você é parte do reino de Deus. Esta é a igreja de Cristo. Este é o reino dos céus. E eu fico insistindo nesta verdade, irmãos, e insistirei para o resto da minha vida, porque tem sido ignorada entre os cristãos. Você não anda aqui a sobreviver, você é parte do reino de Deus. Você é parte desse reino, o seu rei é Jesus, e você vive em função do reino que você irá habitar lá. Mas o reino já começou. Estamos vivendo o reino, tá? É daí, irmãos, que... E outra vez, é por isso, irmãos, que eu tenho alguma dificuldade com algumas posições escatológicas que ofuscam a realidade do reino presente. Jesus disse, chegou o reino dos céus. Você quer contestar as palavras de Jesus? Be my guest, mas você vai perder. Porque Jesus disse, o reino chegou. Então o reino está aqui. Então há um reino do qual nós somos parte, do qual nós fazemos parte, do qual nós somos a igreja. Agora, tem esse reino, individualmente, e cada um de nós recebe bens. Há coisas que você tem. Uma delas é a vida que você tem. Está certo? Todo mundo que está aqui está vivo. Mas já esteve morto, não é? Teve morto em delitos e pecados, hoje está vivo, recebeu salvação, mas independentemente disso, há uma vida natural física em si que foi dada por Deus também. Ela não só é dada por Deus, ela é sustentada por Deus. Você concorda com isso? Não fosse Deus, você não estava aqui. Amém? Quantos de nós já tivemos experiências e conhecemos experiências e vivemos uma recentemente nos nossos dias, aqui na nossa igreja, que se o meu irmão não tivesse sido socorrido fisicamente, não estaria aqui conosco. Foi o nosso irmão Chris, não é? Naquela hora, naquele lugar, lá por causa daquela questão, não é? Sanguínea, ele não estaria aqui conosco. Deus providencia meios de nos manter vivos, se ele assim deseja. Amém, irmãos? Está certo? E quantos outros casos a gente conhece? E se calhar se começássemos aqui, cada um de nós se calhar tem uma história assim, que Deus naquela hora salvou e a salvação teria perecido. Amém, irmãos? Então, ele não só ele dá a vida, como ele sustenta a vida. A vida é de quem? Sua? Não, é dele. Pertence a ele. E na hora que ele disser parou, parou. E é hora de você partir. Todo mundo concorda? Amém? Então já tem uma vida. A outra é a saúde que você tem. Você diz assim, pastor, mas a minha saúde não é muito boa. Mas tem saúde? Tem alguma? Vive. Respira. O ar que você respirou esta manhã. Quanto de oxigênio você já consumiu esta manhã? Nem você sabe. A comida que nós participamos. Não, comida não. Comida não faz parte. Foi o presbítero Márcio que foi buscar a Newark. Foi ele que pagou. Na verdade é dele. Não, mas se Deus não existe, se Deus não estivesse nisso, você não tinha pão de queijo esta manhã. Porque é Deus que dá, é Deus que providencia, é Deus que cuida. E ali a Lili está, ainda bem que eu tinha pão de queijo, Crowley, é Deus. Então quando nós percebemos que mesmo nestas coisas é Deus que nos sustenta. Por isso é que a gente chega e a gente ora pela comida. Amém? Agradece,
por a provisão divina. Você chegou a este lugar de algum jeito. Você apanhou um Uber, talvez, olhar para a irmã, né? Não sei. Ou você veio no seu próprio carro, ou você apanhou carona de alguém. Você chegou aqui, Deus providenciou, Deus cuidou. Você chegou aqui e teve alimento da palavra de Deus. Quem deu? Deus. Você tem carro, é Deus que providencia. Você tem casa, é Deus que providencia. Graças a Deus todos os irmãos aqui têm um lugar onde habitar. Amanhã a maioria de nós tem um local para ir trabalhar. Deus providenciou, Deus deu. Você tem amigos. Você vai almoçar hoje, todo mundo vai almoçar. Eu não sei que você está de jejum. Se está de jejum, guarda, não é que a palavra de Deus que é para não saber. Então, mas se você não está de jejum, você vai almoçar. Você tem roupa que você pode ao armário. Tenho quase a certeza que você teve mais que uma camisa para vestir hoje. Ou mais que uma blusa. Tenho a certeza. Mais que um par de sapatos. Tenho a certeza. Você pode escolher entre mais que um par de sapatos. Há coisas que você tem. E coisas que a gente até tem em abundância. E às vezes a gente até tem coisa que até nem precisava, não é, irmãos? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Aquecimento, o tempo. Hoje está um dia agradável, está assim meio. Mas é um dia que o Senhor criou, no qual nós nos alegramos. É tanta coisa que Deus providencia. A minha pergunta para nós esta manhã, irmãos, é o que é que você faz? Ou o que é que você tem feito com os bens que Deus deu? Há habilidades naturais que você tem? Há coisas que você consegue fazer que naturalmente saem, naturalmente você faz, sem grande problema? Coisas que você tem jeito para fazer. Há coisas que você não tem jeito para fazer, mas Deus vai ajudando você a fazer. É ou não é verdade? Há aquelas coisas que a gente não gosta de fazer e Deus vai sustentando e vai nos permitindo fazer. É ou não é? Tem coisa assim. Irmão, no ministério tem muitas. E se você participa das atividades desta igreja, já lhe tocou coisas que você não gosta de fazer. Porque é assim mesmo. Alguns irmãos nem aguentam só de pensar na bênção que recebem quando eu telefono. Então, coisa que você recebe para fazer que você não quer fazer, que você não gosta, mas que Deus não vai sustentando, não vai alimentando, não vai cuidando para que você faça. Meus amados irmãos, a minha pergunta para nós esta manhã é: todas essas coisas que eu descrevi aqui e muitas outras, tudo que vem à sua vida, irmãos, são coisas que Deus dá para nós administrarmos para Ele, elas não são nossas. Os filhos não são nossos. Os filhos são do Senhor. Nós criamos os filhos e educamos para que eles possam vir a ser quê? Obreiros da casa do Senhor. Para que eles possam ser parte deste reino. Para que eles possam glorificar a Deus com a vida deles. É o objetivo. Casar. Esta manhã tivemos o aconselhamento. Casar ali com o irmão Juliano, com a irmã Marta, foi uma bênção. E com o pastor Virgílio, não é? Nós temos qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Porquê é que Deus está concedendo uma noiva ao nosso irmão? Qual é o objetivo? Pertence a quem? É para nós produzirmos alguma coisa para a glória de Deus, é para nós usarmos para a glória de Deus. Quando nós chegamos ao ponto de entrarmos aqui neste lugar, vínhamos a conversar esta manhã no carro com a minha esposa, vínhamos a conversar sobre o facto. Irmãos, esta propriedade que nos foi dada, ela é para quê? Mas não quando você chega aqui, você tem noção disso, não? Aqui é onde nós nem precisamos comprar, só precisamos de renovar, é para a glória de Deus. Mas irmãos, meus amados irmãos, isto começa em sua casa, no seu local de trabalho, em tudo que você faz, em tudo que vem à sua mão para fazer, é para você usar para a glória daquele que lhe deu, porque nada é seu, nem a vida que você tem. Nem a vida que você tem. Ela pertence ao Senhor e ela lhe foi concedida para você ser um bom mordomo, você usar para Deus. Pegar nos seus bens, nos seus atributos, pegar nas coisas que você usa todos os dias e servir a Deus com elas. Entenda, por favor, não é para você pegar na sua conta bancária, porque eu quero deixar coisas bem claras, e chegar assim, está lá X valor, eu vou passar um cheque à igreja, vou pôr ali. Não é isso que eu estou a dizer. Entregar as suas coisas a Deus não é necessariamente trazer tudo para a igreja, oferecer tudo, não é isso que eu estou a falar. Há gente que usa estes textos de mordomia para destituir o sentido da verdade, da verdadeira adoração, e porque é tudo como oferta. Não é isso que eu estou a dizer. Não é para você deixar o seu carro no parking lá da igreja e dizer agora é para o serviço do Senhor. Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que o texto está a ensinar. O que o texto está a ensinar, o que Jesus está a ensinar é uma noção de reino tão completa e tão absoluta que o seu carro, a sua casa, a sua vida, os seus bens, tudo que você faz, tudo que você dirige a sua vida é para a glória e a exaltação do nome do Senhor. Você usa como sendo de Deus e para Deus.
É chegar ao seu local de trabalho e você enfrentar o trabalho como um meio de Deus ser glorificado. Então você o fará no seu melhor, porque você não está como servindo ao homem, mas como servindo a Deus. Mordomia diz-me que se eu acordo de manhã, e como dizia, e como diz o nosso irmão José Pata, diz que os pezinhos estejam a bolir, você já vai usar aquele dia para a honra e glória do Senhor. Você te olha assim e diz assim, que bom que tocam piano, ou que cantam na igreja, ou que o presbítero ensina na igreja. É claro que são serviços específicos na casa do Senhor, que nós vemos cada domingo no tempo solene que estamos aqui, e vemos uma ministração, um ensino, um trabalho, uma dedicação. E é claro que aí é obviamente usando os talentos naturais, às vezes tendo que praticar em casa, não é? Pergunta a esses irmãos aí que cantam aí e que tocam. Muitas vezes tem que praticar em casa, procurar para chegar aqui. Às vezes nem era a coisa que mais queriam fazer. Mas fazendo e servindo o Senhor com esses talentos, buscando que Deus seja glorificado, se esforçando. Mas isso também tem a ver com as nossas casas, com o nosso dia a dia. Um crente que é zeloso do reino dos céus, ele pega em cada coisa que chega diante dele e ele diz assim, isto é de Deus, eu vou fazer o meu melhor para Deus. Ele recebe o chamado de um trabalho qualquer e ele diz, eu vou fazer o meu melhor porque eu amo ao Senhor. Um mordomo fiel e sensato é aquele que usa tudo que está na sua mão para que quando o Senhor voltar, achar servindo assim. Agora, aquele que é fiel e sensato, servo do Senhor, ele sabe que o Senhor o observa sempre. Mas sabe que tem um dia que ele chegará diante do Senhor. E há um hino, irmãos, que nós cantávamos em Portugal. Eu acho, não sei se ele alguma vez cantou aqui, que é posso tendo as mãos vazias com Jesus me encontrar. E a resposta é pode. Mas como é que você fará isso? Você pode, mas você vai ser um mordomo, um servo bom e fiel? Você vai encontrar que Jesus com as mãos vazias vai? Você vai sempre encontrar Jesus. Agora pode ser que seja para condenação eterna. Irmãos, qual é a prova de que você ama a Deus? Se você usa tudo que Deus lhe dá para o seu próprio interesse. Olha o que diz o texto sobre o mordomo infiel. E é aqui que você tem que fazer a sua divisão e pensar onde é que você está. Você é um mordomo fiel ou você é um mordomo infiel? O mordomo infiel é aquele que pega nas coisas que lhe foram dadas para ele administrar para Deus e as usa segundo o seu próprio prazer. Comer, beber e embriagar. É o texto. Tirando a palavra embriagar, comer e beber é pecado. No seu normal, não o exagero, mas no seu normal, embriagar é claro que é pecado, mas comer e beber é normal. Você comeu e bebeu ali, tomou café, né? Ou chá, ou lá o que você tomou, e você comeu pão de queijo e sandes de fiambre e queijo. Para aqueles que não sabem o que é fiambre, é presunto, tá? Pois que não sabe. Então, e tinha mais bolo, e você comeu e bebeu. Você pecou? Não. Você não pecou. O que é que diz o texto aqui? Qual é o pecado aqui? Vamos tirar o embriagar e o bater nos cérebros e nas cérebros. O comer e beber. Porquê é que o comer e beber está aqui? Se são coisas normais. Você acha que o cérebro, o Senhor não quer que o mordomo coma e beba? Vai passar fome. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai gerir? A questão é que ele estava a usar indevidamente as coisas do seu Senhor. Ele estava a usar para o seu próprio proveito. Então quando Deus dá uma coisa assim, permite que você tenha. Ainda que você diga assim, mas eu trabalhei por aquilo que eu tenho, não é? Outros diziam, eu agradeço a mim próprio pelo meu esforço, né? Ou ele próprio, né? Falando lá, está aí na internet, um maluco, tá? Então você diz, eu agradeço a mim próprio. Não foi Deus que lhe permitiu. Então se você tem alguma coisa que você está usufruindo para seu próprio deleite, pensando no seu eu só, e pensando em si, sem pensar como é que você pode aplicar aquilo, não servindo a casa do Senhor, servindo a igreja, servindo o reino dos céus, proclamando o Evangelho. Você está pegando nisso e está usando para si próprio. Você é um servo mau e infiel. Garanto que mas suponho que esse servo diga a si mesmo, o Senhor demora a voltar e faz a vida toda. Um dia virá aquele servo e virá aquele senhor e aquele servo será punido com muitos açoites e o seu lugar, versículo 46, é com os infiéis. Por outras palavras, não me diga que você serve a Deus, que você ama a Deus, que você é salvo, se você não usa os seus bens, quem você é, a sua vida, para a glória do Senhor. Se você não administra tudo que você tem à sua mão, pensando na exaltação de Cristo Jesus, não me venha dizer que você é salvo, você não é. O seu lugar é com os infiéis.
Está usando as bênçãos de Deus para o seu próprio deleite. Está usando aquilo que Deus concede para o seu próprio interesse. E entenda aqui perfeitamente, mas cabe aqui mencionar claramente a lição da escola dominical da outra semana. Que eu não sei se era a 3, se era a 4, mas a da semana passada era a 1. A da outra semana nós aprendemos que o objetivo principal do homem era glorificar e exaltar a Deus para sempre, certo? E dele desfrutar, certo? Foi isso que nós aprendemos, irmãos? Foi isso que os jovens aprenderam, irmão Juliano? Foi isso que nós aprendemos. Nós devemos desfrutar aquilo que o Senhor nos dá, nós devemos desfrutar a Deus, e desfrutar a bênção de Deus é bíblico, amém? Vocês concordam? Todo mundo concorda? Nós desfrutamos aquilo que o Senhor nos concede, amém? Nos alegramos nisso. Não cabe aqui dizer, não, espera aí, eu não posso desfrutar da bênção de Deus. Não, você deve desfrutar. Não tem nada. Não, irmãos, aquilo que chama a sua atenção. Ontem lá em casa foi cranberry sauce. Eu gosto de cranberry sauce, irmãos. Vamos ver no Facebook, né? Eu até pus os passos, que é para aqueles que não sabem fazer, você só seca as fotos e dá certo. Pelo menos lá em casa deu. Eu só tirei fotos e deu certo. No final tinha uma tigela de cranberry sauce. Eu mostrei a Soninha a tigela vazia. Diz ela, eu acredito que eu comi isso tudo. É tão bom aquilo. É desfrutar. Você diz assim, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Tudo, irmãos. Desfrutar daquilo que Deus nos dá, nos concede. Não é errado. O errado é que pensar só em nós, em tudo que fazemos na vida, e não dar glória a Deus. Senhor, te agradeço. Porque realmente tu deste uma habilidade especial, irmã Sónia, para fazer um cranberry sauce. Uau! Fez-me entender, irmãos. Diz assim, pastor, isso é uma coisa muito séria, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Não trouxe cranberry sauce para os irmãos, diz a irmã Sónia. Não, irmão, também não era assim tanto, né? Não, quem sabe um dia. Então, mas o desfrutarmos daquilo que Deus nos dá, de uma forma, do desfrutar do que Deus nos dá, não quer dizer que você naturalmente, você é automaticamente egoísta. Não significa isso. Não é isso que o texto está a nos ensinar. Mas pegar em tudo que Deus lhe deu para você empenhar, desempenhar e fazer obra para a glória do nome do Senhor e você usar para si próprio e se achar no direito de que você é que fez, você é que é, isso é que é o pecado. Fui eu que fiz. E nós brincamos com aquele, não é? A mim toda a glória, né? Aquela pessoa que chega com o testemunho, vocês sabem, né? Contou o testemunho e disse, eu não sei quantos. E depois no final, né, tiveram que cantar o hino, a mim toda a glória, porque a Deus não era. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós encontramos pessoas dentro do Evangelho falando assim até da salvação. É tão triste. Eu fiz assim, eu fiz assado, eu não sei quantos. Não entendendo que até a dádiva da salvação é uma graça de Deus, aliás, essa é maior. E estendem tanto a eles próprios que não são capazes nem de entender. A nossa hora passou assim tanto? Não, para não? Eu vou dizer, ok, eu até assustei. Eu sei que eu tinha passado 15 minutos, de repente confundi aqui o horário. Então, quando nós pensamos na glória de Deus e na exaltação do nome do Senhor, quando nós desfrutamos das bênçãos de Deus, ela não é errada. O errado é nós pensarmos que somos nós. É nós não dedicarmos a Deus, é nós não pegarmos e aplicarmos no reino dos céus. E dar glória ao nome do Senhor. Fazer parte da obra do Senhor. É o reino dos céus entre nós. Aquele que usa as coisas do seu Senhor para o seu benefício, que usa o que não lhe pertence, é como um ímpio. É digno de muitos açoites. Aliás, é um ímpio. Diz que o Senhor chegará numa hora que não sabe e o punirá severamente, lhe dará o lugar com os infiéis. Aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Você sabe que Deus criou tudo para a glória dele? Você sabe que Deus salvou a sua alma para que você sirva no reino dos céus? Você sabe que você é parte deste reino maravilhoso, extraordinário, plantado por Cristo através do sangue vertido do seu próprio Filho? Você sabe que você foi regenerado para a glória de Deus? Agora você usa coisas do seu Senhor sem ser para Ele? Qual é o uso que nós damos às coisas que Deus nos deu? Abusamos, tiramos proveito, tratamos como nossas as coisas que são do Senhor, e chegamos no final e dizemos, eu. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós encontramos pessoas usando e abusando da casa de Deus, da igreja de Cristo,
chegando, simulando, mostrando que fazem parte, tiram proveito, fazem o que querem, vão embora, abandonam o reino dos céus. Que coisa horrível que acontece no nosso meio. E nós aqui como igreja já fomos testemunhas disso diversas vezes ao longo destes anos. Muitas vezes já vi. Como é que alguém pode usar a própria casa de Deus? Mas irmão, para você que é salvo, você não fará a mesma coisa na sua vida pessoal? Com o seu dinheiro, com os seus bens, com as suas possibilidades, com as suas capacidades? Você não fará a mesma coisa, não faremos nós a mesma coisa com aquilo que vem à nossa mão, o nosso tempo? Como é que nós dedicamos o nosso tempo? No serviço do reino de Deus? Ou dedicamos para nós próprios? De repente você tem a possibilidade de chamar um vizinho e convidar para tomar um café em sua casa, mas dá muito trabalho. E aquele momento era um momento que você tinha para você falar o Evangelho, mas você de uma forma egoísta decide não chamar. De repente você podia ocupar a sua tarde com alguém falando das Escrituras, um irmão na fé que você percebe que está fraco, mas você prefere não se ocupar com aquilo. É egoísmo da forma como tratamos o tempo. Não significa que todo o seu tempo tem que ter tratado assim. Mas irmãos, isto chegou a tal ponto de que hoje nós ouvimos de falar de igrejas que fecham no dia do Senhor ou cancelam atividades para que as pessoas passem tempo em família. Que absurdo! Que absurdo! Não, mas ter que passar tempo em família é bíblico. Tira a segunda-feira, não o dia do Senhor. Porque é que você haveria de prejudicar o dia do Senhor? Irmãos, quanto pecado hoje dentro do meio evangélico se comete no dia do Senhor. Não, que eu preciso descansar. Egoísmo puro. Descansa na segunda. Tira o dia que é seu, não o dia do Senhor. Ah, mas isto é meu, aquilo é meu. Quando tudo vem de Deus. Quando tudo vem de Deus. Deus colocou alguma coisa na sua mão? Usa para o reino dos céus. Para mim o exemplo mais extraordinário é quando os discípulos estão lá e é preciso alimentar aquela multidão toda. E um dos discípulos diz: manda tudo embora. Cada um vá lá comer na sua casa. Despeda essa multidão. Senhor, quanto é que era preciso de dinheiro para resolver aqui? Aí Jesus pega no menino lá, com o pão e peixe. Pão e peixe deve ser uma refeição fantástica, irmãos. E é. Mas você está a pensar naquele peixinho que acabou de sair do forno, do fogo, não é? Os meus filhos sabem que a mãe faz. Aquele peixinho ali, aquele pãozinho quentinho, com alface e mais lá uns sócios e umas coisas. Está a pensar nisso. O rapaz estava com o peixinho já desde casa, não? Eu não sei, mas devia ser quase assim aquele peixe seco, penso eu. E pão. Alguns irmãos já fizeram assim, não é? As irmãs ali fizeram assim, não é? Era bacalhau. Era bacalhau, irmã Maria? Que talvez. Vamos pôr bacalhau na história para ficar bonito. Irmão Júlio gostou, sorriu. Irmão Júlio sorriu. Bacalhau é com ele. E o menino lá vai. Aí Jesus diz: ok. Jesus abençoou, partiu, deu aos discípulos e disse-lhes: agora comei. E depois de sobrar dai à multidão. Não foi? Aí os discípulos encheram a barriga, ficaram bem. Ficaram tão cansados, já nem lhes apeteceu argumentar a multidão. Não, e Jesus deu a eles e disse: ide e dai à multidão. Aí eles foram dar à multidão. O que é que a gente fazia hoje? O cranberry sauce não é? Eu tenho que trazer, agora vou ter que trazer. Então o que é que os discípulos fizeram? Eles foram e deram à multidão e depois sobrou 12 cestos. E a ideia dos 12 cestos é que eles vinham, né? Às vezes até nos textos comunical, eu acho muito engraçado, nos livrinhos de comunical, vêm os discípulos com aquele cestão enorme, que é com as sobras. Eu não sei que ideia você tem do cesto, nem de onde é que os cestos vieram. Como é que eles tinham cestos daquele tamanho lá, que parecem as figurinhas das comunical, né? Que a gente tenta explicar às crianças, sobrou aqueles 12 cestos, cada um, não sei, os discípulos, cada um, normalmente eles levavam o cesto com eles. Não, eu não levava cesto nenhum. De onde é que vieram os 12 cestos? Não é? Eles dizem assim: é outro milagre. Não, é imaginação pura. Cesto seria o container que cada um deveria ter, que deveria ser normal, deveria, disse várias vezes, que cada um tinha. Então que sobrou 12 cestos, uma refeição para cada. Tá? Não sobrou 12 cestos que depois deitaram fora. Recolhei tudo para que não se perca e ainda deu para alimentar os discípulos. Mas o que é que eles fizeram quando eles receberam o pão e o peixe? Eles primeiro foram alimentar a multidão, não foi? Deveria ter acontecido com cranberry sauce, era. Então eles alimentaram a multidão e depois Deus providenciou para eles também. Está com alguma coisa na sua mão? Abençoa alguém
em nome de Jesus, de forma que Deus seja glorificado, que vai sobrar para ti ainda, porque Deus vai cuidar das tuas necessidades. Eu não devia ter dado o exemplo. Em inglês eu não vou falar de cranberry sauce, by the way, no culto inglês. Então ele deu à multidão, eles deram à multidão e ainda sobrou para eles. Meus amados irmãos, aquilo que está na sua mão, que Deus coloca na sua mão, é para você exaltar e glorificar o nome de Deus, servindo os outros, mostrando a exaltação de Cristo, sabendo que o Senhor é Deus e é maravilhoso para cuidar também das suas necessidades. Meus amados irmãos, nós temos um problema sério de mordomia hoje, porque nós somos educados, irmãos, desde crianças, é-nos incutida a ideia de quão importante você é. E hoje dentro do Evangelho trazemos isso para o Evangelho também. Você merece, você precisa, você tem, é seu, você conseguiu, é com o seu esforço. E esquecemos de pensar nos outros e de trabalhar em função da glória de Deus. Como é que Deus é mais exaltado com aquilo que eu tenho? Sabe fazer uma coisa? Foi estudar alguma coisa? Como é que você aplica no reino dos céus? Como é que você aplica? Porquê é que Deus concedeu determinada coisa? Porquê é que Deus permitiu que nós vivamos este dia? Porquê é que Deus permitiu que nós acordemos esta manhã? O que é que nós temos que fazer com aquilo que vem à nossa mão? O que é que nós precisamos fazer? E olha uma coisa muito interessante, como termina o texto, que é importante que nós possamos referir aqui. Aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. Aquele que não sabe, não tem muitas coisas, não tem uma grande capacidade. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Meus amados irmãos, quanto mais Deus nos concede de coisas, de bens, de instrução, de conhecimento, de habilidades, de pessoas que você conhece, quanto mais o seu network de pessoas aumenta, você começa a conhecer mais, você é mais responsável por mais almas, por mais coisas para a glória de Deus. Nós somos muito mais responsáveis hoje como o reino de Deus aqui na terra, o Ministério de Filadélfia, hoje do que nós éramos há um ano atrás, do que nós éramos há 2 anos atrás. Você percebe isso? Não só porque nós crescemos, não só porque hoje temos um património para cuidar para a glória de Deus, porque pertence a Deus e não a nós, mas também porque nós temos mais conhecimento de Deus hoje do que o que nós tínhamos há 2 anos atrás, porque o nosso conhecimento aumenta. Quando nós terminamos uma série de estudos na igreja, entenda uma coisa, quando você terminamos uma série de estudos na igreja, você é mais responsável diante do reino de Deus do que o que você era antes. Está certo? Nós terminamos, nós estudamos sobre, nos jovens, com uma visão cristã. Hoje os jovens, eles são muito mais responsáveis sobre a visão que eles têm do mundo e a forma como eles agem, do que eles eram antes de nós começarmos. Porque agora eles sabem mais. Mais é dado, mais é pedido. Você é mais responsável. Você cresce em maturidade diante de Deus, você se torna cada vez mais responsável. Você não quer ser considerado como os infiéis? Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, não está aqui em causa perder a salvação. Não está aqui em causa, mas eu sou salvo, mas eu simplesmente não produzo fruto. Não, isso não existe. Eu sou salvo, né? Uma vez eu conheci um fulano que ele disse que era diácono não praticante. Embora ele fez como uma piada, é que eu depois cheguei à conclusão que ele na verdade era bem capaz de ser diácono não praticante. Era diácono, mas era não praticante. Não é como tem o católico não praticante, ele era diácono não praticante. Não é? Como é que essas coisas cabem na cabeça de alguém? Mas, irmãos, é o mesmo sentido se você me disser que é salvo, mas você não usa os seus bens para o reino de Deus. Você não usa as suas habilidades para o reino de Deus. Você não serve o Senhor com as suas coisas. Você não chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu vou fazer tal coisa porque aquilo que tu me deste, ele não é meu, pertence a ti, eu vou-te servir com aquilo que tu me deste. Você se me diz assim: eu tenho a capacidade, o tempo para fazer determinada coisa, mas eu não faço. Mas eu na mesma amo a Deus. Eu vou ter que dizer que você é mentiroso, você se está a enganar a si próprio. Você olha no espelho da palavra de Deus e você vê lá uma pessoa que você não é. Você está enganando. Você é digno de muitos açoites, o seu lugar é com os infiéis. Mordomia é servir o Senhor com todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo. Eu tento trazer coisas práticas do dia a dia para que nós possamos entender a dimensão e a imensidade que está no texto, mas nós iremos falar sobre isto ao longo das próximas semanas, ou daqui a 2 semanas retomaremos às quartas-feiras falando sobre mordomia. Como é que você usa o seu dinheiro, como é que você usa as suas capacidades, o seu bem, como é que você usa a sua capacidade, o seu intelecto, como é que você usa as suas habilidades, o que é que você faz com aquilo que tem vindo à sua mão, o que é que você usa.
Porque é que Deus dá a si tal coisa? Como é que você usa essa coisa? O que é que Deus é exaltado e glorificado no nosso meio ou não? Jesus vai voltar, irmãos. E todos estaremos diante do Senhor. E os que estiverem de mãos vazias levarão muitos açoites. Mas não como uma punição para entrar no céu. Porque são infiéis. Porque são ímpios. E aquele que chega diante do Senhor com as mãos cheias de serviço ao Senhor, não é que ganhou o céu por isso, é porque ele tem o céu e ele faz isso. Ele não ganhou o céu por isso. Entenda, por favor, que não é para ganhar o céu. Nós não estamos aqui a falar como é que você há de ganhar o céu. Como é que você chega diante de Jesus e diz: Senhor, está aqui, eu posso entrar? Eu lembro daquilo, irmãos, que o Alistair Berg sempre fala, de uma forma muito especial. Eu gosto muito do jeito que ele coloca. Você chega diante do céu e alguém te pergunta: por que é que tu havias de entrar aqui? E ele diz: por causa dele. Que é por causa de Cristo que está lá. Não é por sua causa, não é por causa do que você fez, não é uma capacidade que Deus lhe deu, não é por causa do vosso serviço. Diz assim: Senhor, tu deste-me aquela capacidade, eu fiz isto e isto. Não, não é por isso, não é por isso, é por Cristo. Mas se você é salvo por Cristo, você tem as suas mãos cheias da obra de Cristo em si, que você fez e realizou para que Deus fosse glorificado em si. Não como forma de ganhar o céu. Não é um ticket para o céu, nós não estamos a falar disso. O texto aqui não está a falar disso. Ele está a falar como um resultado da salvação, um desejo pela obra do Senhor, falando de Cristo aos perdidos, comunicando as verdades do Evangelho lá fora. Chegou alguém no seu local de trabalho novo, como é que você reage com isso? Você se alegra por ter a oportunidade de falar o Evangelho? Um vizinho mudou para perto de sua casa. Entenda isso como um campo missionário. Deus colocou mais alguém diante de si. De repente você está numa posição financeira melhor, Deus está te dando a possibilidade de tu abençoares alguém ou de comunicares as grandezas de Deus através daquilo. Você sabe fazer tem uma profissão que você sabe fazer, há um trabalho que você é bom a fazer. Serve a igreja de Cristo com aquilo, serve os irmãos em Cristo. Está com tempo, usa no reino dos céus. E tempo é uma coisa que todo mundo tem, irmãos. A gente só não, a palavra diz que tem. Que eu tenho dificuldade com isso, e eu próprio tenho. Tenho mais dificuldade com isso do que dividir o cranberry sauce. Porque a palavra diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu e às vezes parece que eu não consigo ter tempo para nada. Mas a Bíblia diz que tem que ter. Talvez a gente aplica mal. Talvez a gente use em coisas que não precisa. Servindo o Senhor. Tem saúde. Tem vida. Se regozije na presença do Senhor. Meus amados irmãos, como eu disse há pouco, que falácia. Não vou ao culto porque eu preciso passar tempo com a família. Traz a família para a igreja. É o local onde as famílias se reúnem. Estar ativo na obra do Senhor. Irmãos, eu já disse várias vezes, Deus não salvou a tua alma para aquecer o banco no culto solene no domingo de manhã. Não. É impossível. É antibíblico. A minha função é ir ao culto. Não tem. Não há. Não é possível. A sua função é estar envolvido na obra do Senhor. É trabalhar na obra do Senhor. É usar os seus talentos, os seus bens no reino dos céus, para o avanço do reino dos céus. Tem que ter qualquer coisa, qualquer atividade. É porque Deus não salvou para ficar aí quieto e parado. Há um reino, há uma obra para fazer. E Ele pôs coisas na nossa mão para nós fazermos. E nós às vezes ficamos a pensar. E às vezes a gente fica tão impressionado e fica assim: se Deus me chamasse para fazer determinada coisa, mas não chamou. Que outra coisa? Que outra coisa? Faz aquilo que está na sua frente. O que é preciso fazer? Use para o reino dos céus. Afinal, meus amados irmãos, convenhamos que a única coisa que preservará no final é aquilo que você fez para o reino dos céus. Tudo o resto vai acabar. Tudo o resto vai acabar. Tudo que você faz acaba. Mas aquilo que você semeia no reino dos céus. E volto a dizer, irmãos, porque está muito no meu coração, aquilo que outros semearam neste lugar físico está aqui para o reino dos céus e continuará, porque no coração dos fundadores deste local, eles tinham no coração deles que isto perdurasse para o reino dos céus. E tenho a certeza que, se eu perguntar a vocês, enquanto vivermos, assim faremos. Amém? Usando para o reino dos céus. Agora vá para casa e faça com tudo para Deus. Tudo para Deus. Sirva ao Senhor com tudo que você tem, que vem diante de si. Sirva a Deus com alegria. Senhor, a vida não é minha, é tua, eu vou-te servir. Senhor, isto que eu tenho não é meu, eu vou fazer para a tua obra. Eu vou realizar.
E Deus será exaltado e glorificado entre nós. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Pai eterno, te pedimos, Pai, nesta manhã que nos ensines sobre mordomia. Oh Pai, há tanta coisa que vem à nossa mão para fazermos. E tanta coisa fazemos e usamos o que é teu e que te pertence para o nosso próprio deleite, sem nem pensarmos quem o Senhor é. Nos perdoa, Pai, te pedimos este pecado. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas e que nós possamos administrar os nossos bens, os nossos talentos, tudo o que temos, da forma a que o Senhor seja exaltado. Oh Senhor amado, não queremos comprar o céu. Não, Cristo pagou o preço. Mas se Cristo pagou o preço, sabemos, ó Deus, que a nossa vida demonstrará isso em nosso serviço, em nossa forma de administrar os nossos bens, em nossa forma de administrar os nossos talentos, em nossa forma de ocupar o nosso tempo. Oh, ajuda-nos, ó Pai. Que o Senhor Deus seja exaltado e glorificado em nossa igreja, em nosso ser, em nossas casas. A glória e a honra daremos somente ao Senhor, pois só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E todos dizem amém. Podemos sentar.